Olá, o Conexão está no ar. Economia do país, redução da maioridade penal e impostos das microempresas são alguns dos destaques de hoje. E vamos às primeiras notícias, vamos com as notícias do Senado. Como reequilibrar a economia para que o país volte a crescer? Foi a pergunta que o ministro da Fazenda se propôs a responder durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Joaquim Levy sugeriu que a mudança do indexador da dívida só entre em vigor em 2016 e defendeu a aprovação rápida das medidas de ajuste fiscal. Entre as prioridades estão as medidas provisórias que endurecem o acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários e o projeto de lei que revisa as alíquotas de desoneração da folha de pagamento. Joaquim Levy afirmou que o governo também está fazendo sua parte. Por exemplo, reduziu em 30% as despesas não obrigatórias. O objetivo é frear o crescimento da dívida pública, equilibrar as contas e evitar que a nota de investimento do país seja rebaixada. O custo de perdermos o grau de investimento será altíssimo para o governo, que aumenta o custo da sua dívida, será altíssimo para as empresas, que terão mais dificuldades financeiras, será altíssimo para o trabalhador, que obviamente vai viver num país com mais dificuldade, eventualmente até turbulência. Sobre o novo indexador da dívida de estados e municípios com a União, o ministro pediu que a regulamentação fique para o ano que vem. O governo se propôs a firmar acordo com os municípios que cobram a mudança imediata, como o Rio de Janeiro. Vamos botar para dentro do texto a proposta que o ministro fez ao Rio de Janeiro, do acordo judicial, e aprovamos isso. Da parte da União, há um compromisso irrevogável de se completar essa regulamentação até o 1º de fevereiro de 2016. Por quê? Porque neste momento nós teremos certeza do sucesso do ajuste fiscal. Já a convalidação dos incentivos fiscais concedidos irregularmente pelos estados para atrair investimentos precisa ser mais debatida. O tema está pronto para votação no plenário do Senado. Dado que há novos governos, que há novos secretários, há novos governadores, como tem apontado o senador Delcídio, que se dê tempo para se discutir e para que seja reforçado alguns dos entendimentos que foram feitos. Que Vossa Excelência deixa muito claro que nós não estamos vivendo uma crise financeira ou econômica. Nós estamos numa situação de economia mais fragilizada que exige um ajuste em razão de mudanças de conjuntura que nós tivemos não só no plano interno, mas principalmente no plano externo. A Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu em audiência pública os temas mobilidade urbana e mortalidade no trânsito. Para especialistas que participaram do encontro, o trânsito brasileiro mata tanta gente por dia que é como se caísse um Boeing lotado no país diariamente. Confira. Estopim das manifestações populares de 2013, o transporte público brasileiro vem sendo criticado há anos pela falta de qualidade e de acessibilidade. O trânsito nas cidades está cada dia mais lento, lotado de carros e perigoso. O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. O senador Paulo Paim abriu a reunião dizendo que o trânsito no Brasil mata 136 pessoas por dia. O número é semelhante ao de vítimas do acidente aéreo na semana passada nos Alpes franceses. Será que nós viajaríamos de avião se caísse um avião por dia? Ou mesmo por semana, né? Será que a gente teria coragem de andar de avião ou a gente aboliria esse meio de transporte, né? Precisamos mudar comportamentos. Quando se fala de mobilidade urbana, quando se fala da ilusão do transporte individual, quando se fala de aumentar o uso da bicicleta e outros meios alternativos de transporte, basicamente esse é um problema de mudança de comportamento. O representante da Polícia Rodoviária Federal explicou que a corporação conseguiu diminuir as mortes em 40% nas rodovias federais, por meio de ações planejadas a partir de análise das estatísticas. Para a professora Rosa Ravelli, o transporte seguro e eficiente é um direito humano.
Ela acha que o Brasil deveria investir em sistemas integrados, onde trens e metrôs representam artérias principais, alimentadas por ônibus, bicicletas e até carros compartilhados. O sistema tem que ser reestruturado. O que na Europa eles começaram isso já nos anos 60, 70, hoje já se chegou a bom termo, não é? A ponto de você, por exemplo, vou dar o exemplo de Paris, mas isso vale para a maioria das cidades hoje, você tem um cartão mensal que você anda no trem urbano, você anda no metrô leve de superfície, o VLT, você anda no metrô, você anda nos ônibus elétricos. Não existe nenhum exemplo no mundo de uma cidade que tenha resolvido o seu problema de mobilidade urbana apostando no transporte individual. Criar uma política de melhoria da mobilidade urbana centrada no alargamento de vias é uma falácia, porque no final das contas o que você está escolhendo é entre ficar engarrafado em 2 faixas ou ficar engarrafado em 4 faixas. Diagnosticado o problema está, nós temos conhecimento, know-how para isso. O que falta? Porque nós temos o conhecimento, sabemos já o problema, então parece que a resposta óbvia é prioridade e vontade política de que a coisa aconteça. O Congresso Nacional voltou a discutir a política de reajuste no salário mínimo. Desde 2011, o Brasil tem uma lei com critérios para o reajuste desse direito constitucional. Agora, essa política está novamente em debate com a edição da medida provisória 672 de 2015. A MP já recebeu dezenas de emendas. Quase 47 milhões de brasileiros recebem um salário mínimo, de acordo com o IBGE. São beneficiários do INSS, empregados, trabalhadores domésticos e autônomos que ganham atualmente R$ 788. O mecanismo de valorização do salário mínimo é regulado por uma lei de 2011. No texto já estava previsto que, neste ano, o Executivo enviaria um projeto com as regras de reajuste até 2019. A política de salário mínimo, de valorização do salário mínimo, veio para atender um anseio da classe política, principalmente da sociedade, de valorizar o salário mínimo do país, aumentar o poder aquisitivo dele, ao mesmo tempo que reduzir a desigualdade. Essa política imprimiu ganhos reais muito significativos para aqueles que recebiam o salário mínimo, e muitos economistas consideram que, de fato, ela alcançou o seu objetivo. No último dia 25, a presidente Dilma Rousseff assinou a medida provisória com a regra de correção do salário mínimo para os próximos 4 anos. A correção é feita de 2 formas. Para preservar o poder de compra, é aplicada a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. Para o aumento real, o governo propõe o Produto Interno Bruto de 2 anos antes. O envio da medida provisória que estabelece as regras de valorização do salário mínimo aconteceu em meio a uma tentativa da Câmara dos Deputados de aprovar um projeto semelhante. A diferença entre as 2 propostas é que no texto dos deputados a valorização era estendida também a beneficiários do INSS que recebem mais de um salário mínimo. Segundo a presidente Dilma Rousseff, o texto do Executivo não foi editado para inviabilizar o projeto da Câmara. Nós não estamos atropelando nada nem ninguém, nós estamos exercendo uma coisa que é característica do governo, o direito de iniciativa em algo que gera despesa. O valor do mínimo é peça importante para o governo brasileiro, porque serve de parâmetro para várias contas da União. O salário mínimo é vinculado na Constituição à Previdência Social e à Assistência Social. Então, aposentadorias, pensões e auxílios do INSS não podem ser menor do que o salário mínimo, mesmo que o valor, que o salário de contribuição a que o beneficiário teria direito seja menor. E também o benefício de prestação continuada, que é um benefício previsto na Constituição, também não pode ser inferior ao salário mínimo. No Congresso, a medida provisória pode receber emendas até nesta terça-feira, 31 de março. Já são mais de 60. Uma delas é do senador Paulo Paim. Ele tenta incluir na lei o aumento real para aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo. O valor do benefício do aposentado e pensionista crescerá de acordo com o crescimento da massa salarial ou do PIB. Se não quiserem vincular a política de salário mínimo, é botar o crescimento da massa salarial. Não houve crescimento, não há aumento real. Houve crescimento, há aumento real.
Um debate importante, com o qual nós temos plena concordância, entretanto, a gente pensa que deva ser o próximo passo a ser adotado. Garantir também, por exemplo, para os aposentados ou aqueles que ganham além do salário mínimo, que possam também ter uma política que garanta o poder de compra. Aprovado no Senado, agora segue para a Câmara dos Deputados o projeto que corrige distorção tributária de microempresas. O projeto, que foi discutido no Senado durante quase 2 anos, busca acabar com uma distorção na cobrança de tributos das microempresas. No caso em que as pequenas recolhem tanto imposto quanto as grandes. Veja só. São 9.700.000 pequenas e microempresas no Brasil. Elas recebem benefícios que as médias e grandes não têm. Pagam impostos com alíquotas mais baixas e podem optar por um sistema único de recolhimento, o Simples Nacional. Tudo isso para estimular a economia e gerar empregos. Essas empresas, elas tiveram um saldo positivo de emprego nos últimos 4 anos de 3.700.000 empregos, enquanto que as empresas fora do Simples tiveram um saldo negativo de quase 500.000 empregos nesse período. Se de um lado as micro e pequenas empresas ganham com o Simples Nacional, de outro perdem com a substituição tributária. Funciona assim: alguns impostos são cobrados várias vezes ao longo da cadeia produtiva. Uma fábrica de remédios, por exemplo, tem que pagar o ICMS ao governo estadual. A distribuidora e a farmácia lá na ponta também. A substituição serve para facilitar o recolhimento do tributo. Quando compra um remédio direto na fábrica, o dono da farmácia está pagando o ICMS de toda a cadeia produtiva e o valor do imposto vai ser embutido no preço final. Isso funciona bem para uma grande empresa. O problema é quando os pequenos têm que comprar produtos no regime de substituição tributária. Alguns estados cobram alíquotas de ICMS que podem chegar a 29%. Isso reduz a margem de lucro e pode até quebrar os microempresários. Milhares de pequenas e microempresas estão fechando e causando um desemprego brutal em função desse mecanismo arrecadador, que não é um mecanismo razoável. O projeto aprovado pelo Senado limita o valor do ICMS para as micro e pequenas empresas atingidas pela substituição tributária. Elas pagariam apenas 3,95%, a alíquota máxima prevista na lei do Simples Nacional. Quando você estabelece um percentual máximo de incidência, a tendência é você dar à micro e pequena empresa uma maior competitividade e vai gerar um volume muito maior de receita, porque ela terá como destinar recursos para outros campos dentro do seu próprio estabelecimento. O projeto resolve outro problema da substituição tributária. Para cobrar o imposto de uma só vez, os governos estaduais fazem uma estimativa do preço final do produto. Só que, em alguns casos, a venda é feita por um valor mais baixo e os pequenos empresários, que pagam imposto sobre um valor maior, ficam no prejuízo. O texto que vai para a Câmara dos Deputados prevê a restituição automática dessa diferença. Isso vai gerar emprego e renda, e isso também vai baixar o preço para o contribuinte final, para o consumidor final de muitos produtos. Mas os governos estaduais estão preocupados. O Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne todos os secretários de Fazenda do país, divulgou nota técnica sobre o projeto. Sem mencionar números, o Confas afirma que a mudança tem forte impacto na arrecadação e que vai ser difícil fiscalizar. Alguns senadores têm o mesmo receio. O regime de substituição tributária é um instrumento importante no combate à sonegação fiscal e, consequentemente, na formulação do sistema tributário mais eficiente e justo, e que essa medida coloca em risco a aplicabilidade do regime. O autor do projeto discorda. As pequenas empresas capitalizadas gastam esses recursos no mercado formal, garantindo empregos e salários que alimentam o círculo virtuoso do desenvolvimento. O que realmente derruba a arrecadação
é a substituição tributária em cima de uma empresa que não tem condição de pagar esse tributo. E agora é hora de mudar de casa. Vamos à Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a constituição da proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Foram 42 votos a favor e 17 contra. Dá só uma olhada. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania rejeitou o relatório do deputado Luiz Couto, contrário à redução da maioridade penal. Couto argumentou que a proposta fere cláusula pétrea da Constituição. O voto em separado do deputado Marcos Rogério, favorável à admissibilidade da mudança constitucional, foi aprovado por 42 votos a favor e 17 contrários. Hoje eu senti que eu dei voz e vez às milhares de famílias vítimas de violência que não conseguem externar sua dor, mas que clama por justiça. O resultado provocou protestos de manifestantes presentes à reunião. Não, não, não vamos aceitar! Primeiro escravizar, agora querem encarcerar! Não, não! O deputado Marcos Rogério defendeu que a idade para a imputação penal não é imutável. Não se pretende tirar da Constituição Federal a imputabilidade penal ou a inimputabilidade. O que se pretende é dar à Constituição uma visão mais contemporânea de acordo com a sociedade de 2015. A sociedade de hoje, o jovem de hoje, não é o mesmo jovem da década de 40. As famílias mudaram. Os jovens estão amadurecendo mais cedo, a compreensão hoje é muito mais evoluída do que naquela época. Então, aqui, a discussão era apenas discussão técnica, quanto à admissibilidade. Quem foi derrotado hoje aqui na CCJ foi a Constituição Federal. Afinal de contas, não foi quem fez o Código Penal em 40 que estabeleceu a idade mínima de 18. Foi o Constituinte que, em 1988, colocou essa idade como uma garantia individual no texto constitucional. Isso é cláusula pétrea e mesmo que a CCJ queira, mesmo que a Câmara queira, mesmo que o Congresso Nacional unanimemente queira rejeitar essa decisão do Constituinte, eles não podem. Cláusula pétrea não pode ser modificado por ninguém. O ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, participou de audiência na Câmara dos Deputados para discutir medida provisória que muda as regras na concepção de pensão por morte. Gabas negou que as mudanças estejam ligadas ao problema da falta de recursos do governo federal. Acompanhe. O ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, negou que as novas regras na concessão da pensão por morte, criadas pela medida provisória 664 de 2014, tenham sido impostas em decorrência de problemas de caixa do governo federal. Não foi mandada a medida provisória, a 664, com o objetivo de fechar conta, de economizar recurso imediatamente. Elas têm uma projeção, elas são no tempo. Elas foram mandadas pela oportunidade. Elas são medidas de sustentabilidade da Previdência Social no tempo, tá? Obrigado. Segundo o texto da medida provisória, o benefício só será concedido ao cônjuge que comprove, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável. Antes, não havia exigência de período mínimo de relacionamento. A pensão será de 50% do benefício do segurado, que morreu, mais 10% por dependente, até o máximo de 100%. O presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Benjamir Maranhão, do Solidariedade da Paraíba, questionou a exigência de um tempo mínimo de contribuição de 2 anos para o cônjuge ter acesso à pensão por morte. Ele também criticou as mudanças bruscas nas regras previdenciárias. O presidente da República descumpriu um compromisso que tinha assumido com todos os brasileiros, que era não mexer em direitos que estavam consagrados do trabalhador. O que é que levou a mudanças tão bruscas? Porque não houve um planejamento para que houvesse um escalonamento dessas mudanças. Se caso houvesse necessidade de um ajuste, esse ajuste não é de agora. Esse ajuste já é demandado há muitos anos. Já o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, autor do requerimento para ouvir o ministro, reconheceu que existem distorções, mas disse que não é justo a maioria pagar pelo erro de uma minoria. Eu sei que tem distorções, tem mocinhas novas casando com pessoas com 80 anos, para que com base nisso ele acabe morrendo e ela herdando uma pensão generosa. Isso é uma distorção.
Isso é uma exceção da regra. Agora, não pode, por conta da exceção da regra, tu penalizar todas as viúvas do Brasil. Na saída da audiência, o ministro da Previdência disse que o governo está aberto ao diálogo com o Congresso para aperfeiçoar as mudanças. Elas estão no parlamento para serem avaliadas, analisadas e, havendo sugestões, a comissão especial avaliará e o plenário votará se acatam ou não as sugestões feitas pelos deputados. Depois ainda segue para o Senado. Então, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado têm a sua função e exercerão a função de analisar e sugerir melhorias. Nós acreditamos que as duas medidas são passíveis de aperfeiçoamento. O Tribunal de Contas da União apresentou na Câmara dos Deputados relatórios sobre o andamento das obras de transposição do Rio São Francisco. Segundo o tribunal, o atraso nas obras foi ocasionado por vários problemas, como a falta de planejamento logo no início em 2005. Veja mais uma reportagem da Câmara Federal sobre este assunto. Os relatórios foram apresentados pelo secretário de Fiscalização de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União. Davi Gomes Barreto afirmou que o Ministério da Integração Nacional, responsável pela obra, já cumpriu a maioria das recomendações feitas pelo tribunal, como licitar projetos mais detalhados para melhorar a gestão do empreendimento. Ele disse que os atrasos na obra se devem a problemas ocorridos de 2005 até 2011. Os atrasos que estão acontecendo são frutos de problemas do passado, que já foram identificados pelo tribunal, estão sendo corrigidos pelo Ministério. O que a gente espera é que as recomendações do tribunal que foram acatadas ou que estão sendo acatadas, elas de fato impeçam, ou mitiguem o risco de novos atrasos, novos sobrepreços, e novos prejuízos ao erário e à sociedade. O coordenador da comissão externa, deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, lembrou que o custo total da obra deve chegar a 8 bilhões de reais e que um problema grave é a falta de acompanhamento do Ministério da Integração Nacional. O mais grave também que eu considero é a forma da supervisão. Ter o próprio Ministério, equipes de supervisão para nós termos efetivamente esses resultados positivos. Foi quase meio bilhão de reais que já foi economizado. O tribunal afirmou que cerca de 400 milhões de reais já conseguiu economizar fazendo a revisão em orçamento. E encerrada aqui mais uma edição do Conexão. Tchau, tchau.